O toque, então, ele tem mecanismos que você vai adquirindo para chegar no transtorno obsessivo compulsivo propriamente dito. Todos nós temos hábitos e tendências para criar hábitos, mas quando a gente pensa, a gente consegue neutralizar aquele hábito, consegue pensar sobre aquele hábito. Nós não nos tornamos escravos dele. Porém, uma das coisas que mais desenvolve o estabelecimento do transtorno obsessivo compulsivo é o sentimento de culpa. A culpa é aquele chicote que a pessoa carrega e quando ela faz algo que ela julga que está errado, ela se condena. Ela vem associada com questões de repressão educacional, famílias que têm assim, muito processo de educação rígida, tem que se comportar dessa forma, tem que vestir esse tipo de roupa, para tal lugar tem que estar desta forma, para tal lugar tem que estar desta forma. São pequenos detalhes de processo educacional que a gente chama de processo educacional repressivo. Também a culpa, ela vem por sentimento desses erros, de hábitos que você está descumprindo uma regra que você aprendeu desde criança. Também vem pela questão religiosa, a religião mal trabalhada faz com que as pessoas também desenvolvam o transtorno obsessivo compulsivo, porque quando elas fazem alguma coisa que está fora das normas religiosas, ela paga aquele erro com o próprio erro. A indicação que eu dou então para você poder trabalhar o transtorno obsessivo compulsivo, mesmo que ainda você não chegou no estágio de precisar de medicação, precisar de uma terapia, que você peça para pessoas que convivam com você no seu cotidiano ou no trabalho, para que quando você estiver tendo atitudes repetitivas que possa te levar a uma compulsão e consequentemente a um transtorno, que a pessoa diga para você, mas também de você dialogar com esta neurose, você dialogar com esse transtorno, com essas obsessões. Eu fecho a porta da clínica e depois quando eu vou já entrar no carro, na garagem do condomínio, eu bato aquela sensação, poxa, será que eu fechei? Então dialogar com isso. Se estiver aberta, vai ficar aberta. Porque é uma forma de você dialogar com aquilo que está dentro de você. E vai voltar de outra forma, de outra maneira. Às vezes, por exemplo, você vai pôr uma roupa e tem que certificar que a roupa está certinha. E se não estiver certinha, você corre o risco de perder um negócio, por exemplo. Ou de perder um relacionamento, Então, a hora que você percebe que você está escravo daquele comportamento, você fala para você mesmo, espera aí, eu vou ganhar o meu negócio, eu vou conquistar uma pessoa pelo que eu sou e não pela roupa que eu estou vestindo. Então esta é uma forma de você ir eliminando esses sintomas mais fortes de hábitos. Procurar identificar o momento deste ato e dialogar com ele e tentar identificar qual é o motivo que a tua mente está querendo criar este hábito. Às vezes pode ser uma frustração, às vezes pode ser um fracasso. Então, você tem como dialogar com esse tipo de comportamento. O toque propriamente dito, geralmente está associado com medicação, psicoterapia. É um tratamento que não é a curto prazo, porque ele é complexo. O transtorno obsessivo compulsivo, ele instaura na pessoa, na mente da pessoa, ao longo dos anos. É um tipo de transtorno que ele é decorrente do processo educacional, do desenvolvimento infantil. Não é do nada que ele surge, ele vai sendo construído. Então, esse toque, se ele já está no nível de medicação e de psicoterapia, pode esquecer, não é um tratamento a curto prazo. Quando eu falo isso, eu já perco vários pacientes. E eu prefiro perdê-los. Por quê? Porque eu não posso enganar uma pessoa que com 10, 15, 20 sessões ou menos de um ano de medicação, ela vai conseguir entender e elaborar o transtorno do toque, o transtorno obsessivo compulsivo. O meu tratamento, eu levo as pessoas a entender que cura não é a ausência do sintoma, é o aprender a se encontrar com o sintoma. Quando você tem um problema de ordem emocional, a cura daquele problema não está na eliminação do problema.
A cura daquele problema está na capacidade de você enxergar o problema. Se a pessoa, dependendo da idade, se ela tem 30 anos, 40 anos, pior ainda, porque isso já está configurado na estrutura de personalidade da pessoa. Quando eu atendo em terapia uma criança de 5 anos, ela só tem 5 anos de existência para elaborar a história de vida dela e reconduzir-se nas percepções das suas neuroses, dos seus sintomas, dos seus transtornos. Imagina uma pessoa de 40 anos, então esses sintomas continuarão com ela. A cura está onde? Em ela identificar, dialogar com o sintoma e se propor a sair daquele sintoma quando ele aparece. Mas ele vai aparecer. O transtorno obsessivo, a pessoa vai carregar ele até a morte. A diferença é que a cura está em identificar quando ele aparece, quando ele se manifesta, o porquê ele se manifesta, fazer diálogo e saber entender com o que ele está ligando, com que tipo de repressão que ele está repetindo, que tipo de castigo que ele está repetindo, que tipo de regressão emocional que ele está fazendo. Por isso que o processo de psicoterapia ele é a longo prazo, porque isso leva tempo para a pessoa identificar, relacionar os fatos. Pode até ser que ao longo dos anos a pessoa identificando o sintoma e conversando com o sintoma e se propondo a não deixar o sintoma se manifestar, pode ser que esse sintoma fica tão frágil que ele elimine absolutamente o toque. Eu tenho pacientes que eliminaram de fato o toque. Porém, a maioria dos que eu dou alta saem em alta sem às vezes a medicação. Por que a medicação é necessária? Porque o toque ele gera uma ansiedade. Porque a compulsão gera uma ansiedade, então você tem que fazer o manuseio do controle da ansiedade. E todo tratamento medicamentoso de ansiedade, que o psiquiatra passa a medicação de ansiedade, é necessário fazer um controle para que, ao eliminar a ansiedade, não se caia numa depressão. E como o toque ele tem muito elemento da culpa, cair na depressão e na angústia é muito fácil. Por isso que aí continua o sintoma. Então, o manuseio da medicação está muito por conta da questão da ansiedade, porque isso gera uma ansiedade. A pessoa quer sair daquilo e não consegue. Porém, com o tempo, ao aprender a lidar com o sintoma dela, ao dialogar com o sintoma e deixar o sintoma dela ficar frágil a ponto dela vencer e não o sintoma vencer, pode ser que ela deixe a medicação e isso acontece, é fato. Vários pacientes que a gente atende, junto com parceria com bons psiquiatras que fazem esse diálogo interdisciplinar, isso é muito importante, que há profissionais que acham que só a medicação trata, mas a pessoa fica escrava da medicação. Então, todos nós temos hábitos que podem virar repetitivos e compulsivos. Quando a pessoa se torna escrava desses hábitos, se torna, então, elementos de transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno obsessivo-compulsivo pode ser tratado sim, e tem cura. E a cura está nesta ótica que eu trago, de saber lidar com o sintoma. Então, o fato da pessoa entender que ela não vai eliminar o sintoma, mas vai aprender a conviver com o sintoma, já é um milagre, já é uma cura. Nesse sentido que eu espero ter contribuído para que você possa identificar o sintoma de pessoas ao seu redor, os seus sintomas, se caso você tenha desenvolvido isto, e procurar uma ajuda e aprender a dialogar com essas neuroses obsessivas compulsivas. Um abraço.